Irmãos, essa palavra está no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, meus irmãos, eu vejo aqui uma mensagem, uma palavra maravilhosa, de mais um milagre de muitos que Jesus fez. De muitos, né? De muitos na sua vida, na minha vida, na igreja. Quantos milagres Jesus já fez? E aqui a palavra fala de mais um milagre que ele fez. Mas não foi somente um milagre que ele fez aqui, e vamos compartilhar dessa palavra para nós entendermos. Esse encontro de Jesus aqui com esse rapaz que estava morto, e com essa mãe que estava desesperada, né, triste, chorando muito, esse encontro aqui foi para muitas pessoas ter um encontro com Deus também. Então, quando Jesus faz a obra, quando Deus faz a obra, a gente sempre diz que não é pela metade, a obra é completa. Então eu vejo que um grande evento, um grande acontecimento, que eu hoje ministrando para mim mesmo essa palavra, eu entendi que, poxa, serviu para muita gente esse encontro de Deus, de Jesus, com essa viúva, com esse rapaz que já estava morto. Amém? Então é assim que Deus faz. Deus, quando nós temos um encontro com Deus, um encontro com Jesus, jamais nós vamos continuar sendo o mesmo. Nós podemos até fazer algumas coisas que a gente vem trazendo, mas ao longo do tempo nós vamos se desfazendo dessas coisas ruins, porque Jesus, esse encontro, esse impacto com Jesus, faz com que nós largamos essas coisas que nos atrapalham, essas coisas que desagradam a Deus. Por isso que esse encontro foi maravilhoso aqui. Então eu quero compartilhar com você essa mensagem. Lê comigo lá, acompanhe comigo. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinhas. Amém. Meus irmãos, eu percebi aqui, está escrito, Jesus estava vindo já de uma cura que ele fez no filho de um centurião. Ele já estava vindo, e o povo todos juntos com Jesus. Uma multidão acompanhava Jesus, além de seus discípulos. Jesus vinha de Cafarnaum, e esse cortejo, o povo ia encaminhando com esse velório para sepultar esse jovem que já estava morto. E esses dois grupamentos de pessoas, esse grupo grande, tanto da parte que estava com Jesus, como da parte que estava no velório, no cortejo, se encontraram. Jesus ali, vendo aquela mulher sofrendo tanto, o choro dela, o quanto ela estava sofrendo, Jesus não olhou para aquele que estava morto. Achei interessante isso. Jesus não chegou para aquele que estava morto. Jesus chegou diretamente para ela, que estava sofrendo. E eu creio também que estava morta. Estava uma viva morta, assim como o Silvio e a Cláudia, a gente está sempre acompanhando eles. Eles compartilharam com a gente esses dias que eles estão vivos mortos. Eles estão vivos, mas mortos na perca do seu filho. A dor é tão grande,
né, é tão dolorido, a falta, a saudade é tão grande que para eles parece que eles já morreram também e estão apenas de pé. Então eu imagino que essa mulher, imagino não, a certeza que essa mulher estava sofrendo muito, até porque ela era viúva e era o seu único filho. E as viúvas já sofriam preconceito, já sofria ali uma discriminação muito grande, mas ela tinha o seu filho, ela tinha o seu único filho. Aqui fala jovem, com certeza vamos dar uma idade para ele, vamos dar uns 18 anos para ele, né? Um jovem, 18 a 25 anos por aí, deveria ter, não sei que idade ele tinha, mas era jovem, assim diz a palavra. E ela tinha essa herança, esse filho, e perdeu o seu filho, a única herança que ela tinha. Já era discriminada, né? Passava por turbulências sociais, porque uma viúva era discriminada, e aí perdeu seu filho, seu único filho. Então eu creio que ela já vinha morta nesse velório, sofrendo tanto para enterrar o seu filho. Então dá para a gente se colocar no lugar de uma pessoa dessa, mas o impacto foi tão grande com o Senhor Jesus, o encontro com Jesus foi tão grande, que serviu para alegrar o coração dela, que Jesus só falou uma palavra para que aquele jovem se levantasse. Apenas essa palavra, e o jovem se levantou e falou. E isso alegrou o coração dessa mãe. Uma grande multidão se converteram, temeram a Deus, teve um encontro com Deus. Nesse encontro, você vê como é que é. A presença do Senhor Jesus, o impacto que ele causou, foi por causa daquele morto? Sim, também foi. Mas mais foi pelo coração daquela mãe que estava sofrendo. Ele via aquela mulher de uma tristeza profunda. E Jesus falou para ela se alegrar. Aqui diz a palavra: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores, não chore, para de chorar. Mas como que uma pessoa, né, enterrando o seu filho, com certeza já vinha de um velório, vamos dizer assim, que é o nosso costume aqui, é 24 horas, deveria já estar vindo de um velório, de um cansaço, de uma tristeza profunda, não tinha mais onde se apegar. Aí vem um profeta e diz para ela: não chore. Isso é consolo para nós? Se uma pessoa chega para você, se eu chegasse para Cláudia, fala: Cláudia, não chore, vai funcionar? Se você chegar para não chore, não funciona. Então Jesus falou para ela apenas: não chore. E Jesus mandou que se levantasse aquele jovem. E aquele jovem se levantou. Então isso sofreu de um grande impacto para toda a multidão, para as duas multidões que se encontraram. E assim, meus irmãos, eu quero trazer para nós nessa noite o encontro com Deus. A gente não sai a mesma coisa. Você não é o mesmo quando você tem um encontro com Deus. Hoje estamos aqui na casa do Senhor e nós temos esse encontro com Deus nessa noite. Nós viemos aqui para nos encontrar com o Senhor. É a certeza de que Ele está aqui nesse lugar, pela nossa fé, pelo nosso crer, é que o Senhor se encontra aqui. E desse encontro nós não podemos sair a mesma coisa. Desse encontro que nós estamos aqui agora, com Deus, não podemos sair ali fora da mesma coisa, ou pior, que entramos. Nós não podemos proporcionar aqui momento para entristecer o coração dos irmãos, mas alegrar. Assim como Jesus falou: não chore. Então às vezes você está entristecido por dentro, você está magoado por dentro. Alegre-se, porque o Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, as coisas mudam, as coisas se transformam. Assim como foi transformado muitas pessoas, e de todos se apoderou o temor. Todos que estavam ali, se apoderou o temor de Deus. Estavam vindo já de uma cura. Agora, ver Jesus ressuscitar uma pessoa que estava morta, compartilhar de um momento desse, ver Jesus levantar um rapaz, um jovem, de toda a saúde, né, plena saúde, que estava morto, já ia ser enterrado. Então participar de um momento desse não tem como não temer.
E aqui o povo, e todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então o encontro com Deus é isso, o nosso encontro na casa de Deus é isso. Nós temos que chegar aqui e temer ao Senhor. Nós temos que nos prostrar diante de Deus. Por isso que muitas pessoas saem de dentro da igreja, eu não senti nada. Não vi Deus, eu não consigo ver Deus. Mas é o temor da palavra, o temor daquilo que Deus... Por isso que eu gosto de trazer os milagres, os testemunhos de Jesus para a honra e glória do Senhor, para que nós possamos acreditar mais em Deus. O que falta muito hoje no ser humano é confiar no Senhor, é crer mais no Senhor. Não é passar um tempo dentro das igrejas, não estou falando aqui, mas dentro das igrejas, e continuar sendo a mesma coisa. Apenas um participante, apenas um ouvinte da palavra, mas sim um praticante. E quando nós começamos a praticar a palavra, a estudar a palavra, algo acontece em nós. Eu falo isso por mim mesmo, nós temos testemunho próprio nosso, de quem começa a praticar a palavra de Deus, e ele não é o mesmo. Porque nós sabemos o quanto custa para você estar aqui. A Lúcia, para vir fazer a abertura, custou um tempo. Ela teve que parar, ela teve que se isolar um pouco. Ela não conseguiu fazer esse estudo na frente da televisão. Ela não conseguiu fazer esse estudo com todo mundo junto. Ela conseguiu praticar essa palavra que ela ministrou hoje, a sós com Deus. A sós com Deus. É um momento a sós com Deus, que o Espírito Santo vai nos dando essa coragem de falar da palavra. Porque nós temos que ter coragem de falar da palavra, porque assim que nós falamos da palavra, é porque nós somos um praticante. Nós temos que praticar. Não adianta eu falar da palavra e não praticar. Então nós temos que buscar a praticar a mensagem, a palavra de Deus, aquilo que estamos ministrando. Então quando nós falamos e não praticamos, nós estamos apenas ensinando uma coisa que eu não faço. Então estou errado, né? Então, meus irmãos, temos que começar a viver mais a palavra, sim, mas a estudar mais a palavra de Deus. Então nós precisamos tirar um tempo com o Senhor. Vir à igreja, muito bom. Temos que vir à casa do Senhor. É vindo à casa de Deus que nós entendemos a palavra. É vindo à casa do Senhor que nós nos encontramos, que nós reunimos como filho de Deus, como filho do Pai, como uma família de Deus. Mas nós temos que nos aprofundar mais na palavra, para que o nosso interior possa ser transformado. É um encontro com Deus. Então essa mensagem de hoje, esse encontro com Jesus, entre os dois povos, uns que estavam no velório, uns que já estavam com Jesus, a mãe e o filho, foi um grande encontro, e Jesus fez a diferença no meio de todos, impactou a todos. Eu creio que muitas pessoas passou a confiar mais no Senhor Jesus a partir daquele momento, a partir daquele milagre, de ressuscitar aquele que já estava sendo enterrado. Amém? Então nós temos essa oportunidade porque nós estamos aqui. Nós estamos vivos presenciando aquilo que Deus faz e que Deus pode fazer. E se alguém nessa noite tiver algum testemunho para contar, para falar, para a honra e glória do Senhor, também temos um momento. Amém? Assim que eu terminar a mensagem aqui, os irmãos, aquele que quer dar um testemunho, tem liberdade. Nós temos que ter um testemunho para glorificar o nome do Senhor, para chamar a atenção de Deus. Ó Senhor, estamos aqui sendo grato por aquilo que o Senhor tem feito. Estou aqui compartilhando com os meus irmãos aquilo que o Senhor fez por mim. Aquilo que o Senhor fez na minha vida que estava impossível, eu quero compartilhar com os meus irmãos. Aqui Deus fez algo impossível aos olhos humanos. Aqui Jesus fez algo impossível. Jamais alguém esperava que Jesus ia levantar aquele jovem. E uma simples palavra, ele falou assim: jovem, eu te digo, levanta-te. Só isso bastou. Só essa palavra, eu te digo, levanta-te. Então, meus irmãos, alegre, não chore,
levanta a sua cabeça. Vamos se levantar. Não vamos deixar o mal pender na nossa cabeça. O jugo do mal, ele é uma forquilha, né? O jugo é aquele jugo que vai na cabeça, no pescoço dos bois, que guia o boi. Então os bois andam através daquele jugo, aquilo ali que dirige os bois na direção. Então às vezes nós queremos andar debaixo desse jugo, do jugo do pecado, que ele nos conduz para onde quer. Então nós temos que sair desse mal, nós temos que nos libertar desse mal, para nós ter dias melhores, para nós sentir a presença de Deus. O Senhor Jesus também disse lá em João capítulo 14, ele diz assim, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só, ele falou para Filipe isso, mas se ele falou para Filipe, vamos pegar para nós também. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos nas nossas decisões primeiro consultar o nosso Deus. Vamos consultar a Jesus, a Deus, antes de nós tomarmos a decisão. Porque depois que nós tomarmos a decisão, e se for errada, aí depois vamos querer chamar Deus para consertar. Então primeiro vamos falar com o Senhor, já que Ele nos coloca à nossa disposição. Se pedir em meu nome, eu vos farei. E Ele diz lá no versículo 15 também, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se eu amo a Cristo, eu vou ser obediente. Se eu digo que eu amo a Jesus, eu também vou ser obediente aos mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, meus irmãos, tudo não acontece assim por acaso na nossa vida. Nada. O Senhor está no controle da minha, da sua vida. Ele, assim como a nossa irmã ministrou aqui, Deus já sabia o que estava acontecendo em Nínive. Mas Deus mandou o profeta lá. Vamos dar mais uma chance para eles. Vamos cuidar dele, vamos lá ver o que está acontecendo. Mas Deus já sabia. E assim, Deus sabe daquilo que nós precisamos. Deus sabe daquilo que estamos fazendo. Deus sabe daquilo que estamos deixando de fazer. Deus está no controle da nossa vida. Mas nós precisamos assim ter esse impacto aqui que Jesus causou no meio da multidão, onde todos temeram. E está faltando muito temor ao Senhor. Está faltando temor a Deus. É por falta de temor a Deus que nós andamos no pecado. Falta de amor ao Senhor. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Dentro da casa do Senhor nós falamos que amamos o Senhor. Eu te adoro, Senhor, eu quero te servir. Mas amanhã a gente esquece disso. Fazemos o contrário. Nós temos que realmente fazer aquilo que estamos prometendo ao Senhor. Então Jesus falou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu amo Cristo, se eu declaro o meu amor ao Senhor Jesus, eu também vou obedecer. Eu também vou servir. E Deus quer nós como servo, como filhos amados e obedientes. E isso eu queria transmitir aos irmãos nessa noite, com esse exemplo de Jesus, que impactou com a sua presença esse povo, qual todos temeram, e sentiram Deus presente na vida deles. Assim eu quero compartilhar com os irmãos, que nós possamos sentir sempre a presença de Deus no nosso meio, na nossa casa, na igreja. Assim como eu digo, não podemos sair vazio da casa do Senhor. A palavra está sendo ministrada, os louvores estão sendo ministrados. Às vezes nós conseguimos sentir a presença de Deus através do louvor, através da letra do louvor. Fala conosco. Nós conseguimos sentir a presença de Deus pela palavra, pelo impacto da palavra no nosso coração. Mas por isso que nós temos que orar um pouco antes e declarar ao Senhor: Senhor, eu estou aqui com os meus ouvidos abertos, o meu coração sensível para receber a Tua palavra. Nós temos que sempre estar nos preparando para o culto ao Senhor, para cultuar a Deus.
a sairmos impactados com a presença de Deus, temos que nos preparar também. Amém?